vamos fazer, vamos ter a palestra do professor, né, mestre em História Antiga, da FRJ, sobre o Apocalipse. Lembrando que não é o Apocalipse segundo o Espiritismo, é o Apocalipse segundo a história, a historiografia. Se alguém quiser saber o Apocalipse segundo o Espiritismo, é bem simples, é só pegar o livro A Gênese, de Kardec, e o capítulo 3 do Evangelho, que fala sobre a destinação da Terra. Claro que não é a interpretação do texto, é o que o Espiritismo fala a respeito das coisas do futuro. E hoje nós vamos estudar o livro segundo a historiografia. Então, o professor Daí vai dar essa contribuição para a gente. Lembrando que no final, anotem as perguntas. No final, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ele vai responder. E se ele solicitar a participação no meio da palestra, mas aí fica a cargo dele. Temos um tempo reservado para o final, tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, elevamos os nossos pensamentos a Ti, a pedir a vossa inspiração do intermédio dos bons espíritos e também do anjo guardião do nosso irmão. Que todo o conteúdo que ele traga possa abrir a nossa mente, nosso entendimento a respeito do conhecimento das coisas. E que, de posse dessas informações, possamos dialogar com a doutrina espírita e termos uma visão mais aclarada pelo trabalho e a investigação de muitos pesquisadores de muitos séculos a respeito desse tema. Que a sua paz e a fraternidade seja nosso guia nesta tarde. Muito obrigado. E assim seja. Você, nosso irmão, vai. Foi a melhor abertura que podia ter tido para a tarde de hoje. Me deu um vigor aí para fazer o trabalho com vocês. É um trabalho de história e que cada um aqui vai filtrar conforme as suas próprias convicções, conforme as suas próprias leituras. E aí eu espero que ao final nós possamos ter um debate, uma discussão, né, sobre aquilo que eu vou apresentar aqui. É o livro Revelação de João. E aí o teu começo mexeu totalmente com o meu propósito, como eu ia começar. Mas vamos lá. É o último livro da Bíblia, não é? Mas não é o último por acaso. A escolha não foi... caiu ali por último, faz parte de uma articulação de quem monta a Bíblia. E é um livro que poucas pessoas leram, como um todo. As pessoas conhecem partes desse livro, e normalmente aquelas partes mais aterrorizantes. As pessoas têm um pavor sobre esse livro sem conhecê-lo. E mais que isso, é um dos livros mais usados por lideranças religiosas para incutir nas pessoas esse medo. Não é? Então a ideia aqui é ao longo da apresentação, desconstruir algumas noções sobre o livro Apocalipse, que eu coloquei ali revelação, porque Apocalipse é em grego revelação. O livro Apocalipse, então, seria revelação. Trabalharmos isso. Fios condutores. Embora seja um livro escrito por um cristão, embora esteja inserido num grupo de livros que os cristãos adotam, a pergunta você não precisa responder agora, vai tentar responder ao longo. Seria o livro Revelação, Apocalipse, um livro cristão? Dentro daquilo que nós podemos supor que signifique cristão. Ou, eu vou mais fundo, dentro daquilo que nós podemos supor que era a mensagem de Jesus. Claro? Vamos prosseguir então. Primeiro ponto que é fundamental
tratarmos aqui. O livro Apocalipse, ou o livro Revelação, ele não é um caso isolado, não é um caso único na literatura judaico-cristã antiga. Faz parte de um quadro mais amplo de um gênero literário e movimento social, a apocalíptica. Daqui a pouco eu vou naquela parte, mas veja, a grande desinformação dos cristãos, estou aqui generalizando, é óbvio, é pensar que nesse âmbito do judaísmo e do cristianismo só existe um livro, Apocalipse. Não. O livro de João, Apocalipse, é mais um de uma série de outros livros de temática apocalíptica. Há livros de Apocalipse contemporâneos a ele, anteriores a ele, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, entre os gregos, entre os persas. Essa perspectiva apocalíptica não é exclusiva dos cristãos e nem de João. Essa literatura apocalíptica, esse gênero e esse movimento social, costuma englobar visões de mundo baseadas numa revelação que são retomadas em situações de conflito ou crise, sejam reais ou imaginárias, ou num contexto em que se tema o surgimento de uma situação desse tipo. Todos os livros apocalípticos, eu vou falar agora apenas em aspecto judaico e cristão, todos os livros apocalípticos, vou mencionar alguns aqui, todos eles foram escritos em que momento? Não foi quando o visionário estava mudando o dia no seu grupo, na sua comunidade, ou na sua eclésia, e teve uma revelação, ou teve uma visão. Não. Todos eles foram escritos em momentos em que a comunidade da qual ele fazia parte enfrentava uma crise geralmente externa, ameaça ao grupo, ameaça causada por gregos, por persas, por romanos. Claro isso, pessoal? Então são crises que ameaçam a unidade do grupo, que de alguma forma podemos supor que deixou a fé daquelas pessoas abalada, e o grupo poderia até mesmo se dissolver. Um sujeito aparece dentro do grupo e tem uma visão que é apocalíptica. Apocalíptica não no sentido de que o mundo vai acabar, mas uma visão, como o nome já diz, revelatória, que revela para as pessoas um mundo sobrenatural e que de alguma forma tranquiliza e conforta aquele grupo. De alguma maneira, mantém esse grupo unido. Tá certo? Porém, essa crise, ela não precisa ser real, ela pode ser uma crise imaginária também. O grupo pode supor que uma ameaça externa se aproxima. E aí, todos sabemos do poder dos boatos, dos rumores, das inverdades, das calúnias. Então, às vezes, nesse contexto de uma ameaça suposta e imaginária, onde algum líder da comunidade, ou alguém que não seja líder, mas que é do grupo, percebe aquela instabilidade emocional e aí tem uma visão, e essa visão então é transmitida para o grupo, que dá segurança para o grupo se não tem. Não é? Falar de Apocalipse, aí eu estou falando do livro Apocalipse, eu vou falar da apocalíptica, não é? Que é muito além de João, do tempo e do espaço, demandaria muitas aulas, muitas leituras, né? Até imagino o trabalho que cada um traria o seu Novo Testamento e leríamos cada um um trecho do Apocalipse e daria a sua interpretação em grupo. Um trabalho de diálogo, para podermos perceber
não é um exemplar único, isolado na história do judaísmo e do cristianismo. É mais um entre os livros produzidos. Certo? Vamos lá. Em 1832, no século XIX, antes da codificação vir à luz, foi descoberto o livro de Enoque. Os judeus já o conheciam, havia uma série de referências sobre esse livro, inclusive no Novo Testamento, na carta de Judas, há uma referência ao livro de Enoque, mas o livro de Enoque mesmo estava perdido. Mas no século XIX, esse livro foi reencontrado em escavações arqueológicas, causou um grande impacto e, mais que isso, reacendeu o interesse nesse tipo de literatura. Porque até essa época, tanto teólogos quanto historiadores não queriam trabalhar com a apocalíptica, porque a apocalíptica, para essas pessoas, era algo de pessoas desequilibradas. Acreditar no fim do mundo, julgamento final, isso era coisa para pessoas desequilibradas. Mas aí, a descoberta do livro de Enoque, e tudo aquilo que ele continha, reacendeu o interesse tanto de teólogos quanto de acadêmicos em estudar e pesquisar a literatura apocalíptica. É outro livro que também mereceria um estudo continuado para saber do que ele trata. E aí, nas décadas seguintes do século XIX e século XX, outros livros foram sendo encontrados, foram sendo descobertos, como manuscritos do Mar Morto, e a biblioteca de Nag Hammadi, que continham no seu interior livros apocalípticos, mostrando, daqui a pouco eu leio aquilo, mostrando que a produção literária apocalíptica era extensa, era muito extensa. Por isso que percebeu-se que a apocalíptica, esse corpo de livros judeus e cristãos, seria altamente relevante para entendermos aquele ambiente em que os judeus, Jesus inclusive, viveram. Foi percebido inclusive que a apocalíptica seria um fator importante para entender o cenário histórico por trás da formação do Novo Testamento. Ignorar isso, como foi muito tempo ignorado e ainda hoje é ignorado, leva a um tipo de visão sobre o Novo Testamento. Há um tipo de visão sobre Jesus e seus seguidores. Quando se insere esse vasto corpo de livros apocalípticos, tanto judeus quanto cristãos, é preciso ressignificar esse Jesus e esse movimento que ele lidera. Não se pode mais deixar a apocalíptica de fora. E aí, Ernest Käsemann vai dizer, é polêmico que ele fala, na época, hoje também, a apocalíptica é mãe de toda a teologia cristã. E aí não dá para desdobrar aqui, mas é apenas para lançar a ideia de que a teologia cristã, da qual o cristianismo moderno é herdeiro, depende da apocalíptica. Vamos ver isso um pouco mais devagar. Da série de apocalipse descobertos, eu listo ali apenas alguns, porque os historiadores e os teólogos dividiram os apocalipses em dois grandes grupos: apocalipses históricos e os de jornadas sobrenaturais. O apocalipse histórico é um tipo de apocalipse em que o visionário ele faz toda uma retrospectiva do passado até o seu presente, e desse presente aponta o julgamento dos ímpios, dos pecadores. Então, um apocalipse histórico, desculpa a repetição, mas para fixar bem a ideia, o apocalipse histórico é aquele que faz uma recapitulação da história para explicar o presente e, a partir do presente, dizer que o julgamento dos ímpios, dos infiéis, se aproxima. Exemplos de apocalipses históricos: 2 Baruque, 4 Esdras,
jubileus, Apocalipse das semanas, Apocalipse animal e o livro de Daniel. Apocalipse de jornadas sobrenaturais. É aquela em que o visionário se diz arrebatado no espírito, é levado para os céus, adentra na morada celeste, na casa do Senhor, e volta para contar o que ele viu lá. E com cenas de julgamento dos infiéis. Apocalipse de Sofonias, Testamento de Abraão, Testamento de Levi, segundo Enoque, Similitudes, livro astronômico, primeiro Enoque. Isso aqui só no âmbito do judaísmo. Se eu fosse incluir o cristianismo, a lista aumentaria. Certo? Então eu quero crer que vocês estão surpresos de saberem que há mais de Apocalipse. Vocês já sabem disso, fica até sem graça de estar aqui crente, estou falando uma grande novidade. Vocês já sabiam disso há muito tempo. Bom, há uma vasta literatura. Não dá para trabalhar aqui cada um, né? O que cada um fala. Mas, em linhas gerais, uns são históricos, outros são de jornadas sobrenaturais. Aqui eu encerro a primeira parte, uma apresentação mais panorâmica dessa literatura apocalíptica. Vamos lá. Literatura apocalíptica, são vários livros ligados a algum tipo de movimento social esse que eclode quando alguma crise se instala, ou real ou imaginário. E esses apocalipses se dividem em dois grandes grupos históricos sobrenaturais. Ok? Vamos então agora entrar já no lado do cristianismo. A volta do Messias. Na tradição judaica, havia uma expectativa de uma única vinda de um único Messias. Para os judeus, esse Messias ainda não veio. Não é? E aí tem uma série de explicações entre os judeus que justificam a crença deles que esse Messias ainda não veio. Mas a tradição judaica, em geral, admitia uma única vinda de um único Messias. Esse único Messias, numa única vinda, nunca morreria. A partir do momento que Deus envia o Messias à terra para libertar o povo, seu povo eleito, do opressor, esse Messias nunca morre. E Jesus morreu. Não morreu na cruz? Morreu. Para os judeus, portanto, Jesus não poderia ser o Messias. Até hoje, não, eles não admitem Jesus como Messias, porque a tradição judaica é uma única vinda de um único Messias. Nesse contexto, um grupo separatista, um grupo sectário, que redigiu os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, que hoje em dia se debate se eram essênios ou não, há uma forte tendência a dizer que não eram essênios, mas não é um debate no momento, mas lá em Qumran, quem escreveu esses manuscritos já faz uma mutação nessa crença tradicional judaica e pensa numa única vinda, mas de um duplo Messias. Para os judeus que viviam no Mar Morto, seria uma única vinda, mas não viria apenas um Messias, mas sim viriam dois ao mesmo tempo. E essa mutação vai sofrer, essa crença sofrerá uma nova mutação entre aqueles judeus que se cristianizaram, que vão esperar uma dupla vinda de um único Messias. Como assim? Aqueles judeus que se cristianizaram, que aceitavam que Jesus era o Messias, se era o Messias, não poderia ter morrido. Como então justificar que ele é o Messias se ele morreu? Porque os judeus que vão virar cristãos vão dizer, no nosso caso, esse Messias veio duas vezes. Ele veio uma vez, morreu e vai voltar de novo. Entendeu? É essa expectativa de que ele vai voltar de novo que alimentou e manteve esses grupos unidos. Quem não cria nisso, saiu. Mas quem acreditava nisso, se manteve no grupo,
sempre naquela expectativa de que ele um dia voltaria. Mas essa crença na sua segunda volta, não se enganem, não era uniforme entre todos os cristãos ou judeus que se cristianizaram. Assim como não há hoje duas igrejas cristãs com práticas iguais, com crenças iguais, assim como não há hoje dois centros espíritas com as mesmas crenças e as mesmas práticas, também nessa época havia uma noção geral: Jesus vai voltar. Como? De que forma? Não havia ninguém que batesse o martelo e dissesse: vai ser assim. Tanto é que Paulo, numa carta escrita aos Tessalonicenses, no ano 50 da Era Comum, vai apresentar aquilo que ele entende sobre a vida de Jesus. O autor do Evangelho de Marcos, escrevendo já 20 anos depois de Paulo, já traz uma outra visão sobre a volta de Jesus. E o livro de João, Revelação, escrevendo já no final do século I, terá uma terceira maneira de explicar, ou de defender, ou de anunciar essa segunda volta de Jesus. Tá bom, gente? Onde eu quero chegar com isso? Vamos lá. Paulo, ele recebe um comunicado dos membros da Assembleia de Tessalônica com uma preocupação que para eles era capital, que era fundamental que ele explicasse o que aconteceria àqueles da Eclésia, do grupo de Tessalônica, que morreram antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltasse, aqueles que morreram antes de receber a salvação, o que seria deles? E nós que estamos vivos? Qual dos dois iria primeiro ficar com Jesus? E aí Paulo resolve essa questão afirmando o seguinte: pois isto foi declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para... Que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, poder ali entre colchetes parousia, que eu vou explicar isso, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos levados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma passagem paulina, autêntica, que eu tenho muita dúvida se os seus espíritas discutem essa passagem. O que ela diz ali? Primeiro, segundo a palavra do Senhor, isso é muito forte. É Paulo mencionando uma fala de Jesus que não se encontra em nenhum evangelho conhecido. Esse tipo de afirmação, segundo a palavra do Senhor, significa dizer naquela época que Jesus disse. Tá claro? Mas isso aqui não está em nenhum evangelho conhecido. Paulo ouviu de alguém que ouviu de Jesus, mas isso não foi gravado em evangelho? Paulo ouviu isso de Jesus ressuscitado, que falou só para ele isso? Ou Paulo inventou isso, usando o recurso da autoridade, não sou eu que falo, mas é o Senhor, para acalmar os Tessalonicenses? Perguntas que eu não tenho resposta, nem os historiadores. Mas eu mencionei isso porque dentro da historiografia há sim vários estudos que procuram mapear uma série de ditos atribuídos a Jesus que não estão nos evangelhos e que estão espalhados por outras obras dentro do Novo Testamento e fora do Novo Testamento, até mesmo dentro do Islã.
entre os muçulmanos, existem lá algumas ditos de Jesus que não estão em nenhum livro cristão evangélico. Então, Paulo usa desse recurso. Diz a palavra do Senhor. E aí ele fala da parousia. Parousia significava o seguinte: quando alguma autoridade imperial, um embaixador, um senador ou o próprio imperador ia a alguma cidade ou a alguma província, aquilo era chamado a parousia do Senhor. O imperador era chamado do Senhor. A cidade parava, era um feriado cívico, ninguém trabalhava mais. A cidade era enfeitada para receber o imperador, a parousia. E aí os mais altos representantes daquela cidade iam até o Senhor e os se cerimoniavam de volta para dentro da cidade. E Paulo usa de uma expressão que é política e que se refere ao Império Romano para dizer: a parousia do Senhor que nós esperamos não é a do Senhor que vocês conhecem, mas é do Senhor Jesus. Isso é altamente subversivo. Está ressignificando um conceito que é imperialista para aplicar a Jesus. Mas, vejam aqui, na parousia do Senhor, Jesus haverá a voz do arcanjo, o som da trombeta, Jesus vai descer do céu e os mortos e os vivos serão levados para encontrar-se com Jesus. Tudo bem até aí? Algum sinal de violência aqui? Algum sinal de destruição aqui? Não estou faltando. Podemos até dizer que há sinais de exclusivismo, porque Paulo não diz que o Senhor vai levar todos, mas aqueles cristãos. Há algum indício aqui de julgamento de bons e maus? Também não. Passemos então agora para o ano 70, 20 anos depois que Paulo escreve essa carta. O que está acontecendo nos anos 70? Jerusalém está sendo destruída pelos romanos. Os judeus que se cristianizaram, não são cristãos ainda, mas são judeus que se cristianizaram, estão apavorados com o que está acontecendo. Estão desesperados, porque o templo de Jerusalém é a morada de Deus na terra. Seria inviolável, mas os romanos estão derrubando todo o templo de Jerusalém. Os judeus que se cristianizaram, que fazem parte daquela comunidade que vai escrever o Evangelho de Marcos, ficam desesperados. Durante os trágicos eventos que resultaram na destruição do templo de Jerusalém, os seguidores de Jesus que integravam o grupo que escreve o Evangelho de Marcos mergulharam em grandes dúvidas. O templo está sendo destruído. Cadê Jesus que não volta para impedir isso? Essa é a pergunta deles. Dentro da comunidade, então, começam a surgir indivíduos que vão dizer que falam em nome de Jesus, seja porque ouvem Jesus, seja porque se dizem tomados pelo Espírito de Jesus, e começam a querer tomar o lugar das lideranças, dizendo: sigam a nós, porque nós falamos em nome de Jesus. Em resposta a isso, as lideranças tentam impedir isso, tentam segurar essas pessoas, esses, entre aspas, profetas, que falam em nome de Jesus. E o que essas lideranças então vão dizer para eles? Colocando na boca de Jesus. Então Jesus começou a dizer-lhes: atenção, para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Essa fala não é de Jesus. Essa fala é das lideranças tentando frear esses que estão dizendo: eu sou Jesus, eu falo em nome de Jesus. Na hora de escrever,
recorre ao recurso da autoridade. Não fui eu que disse, mas foi Jesus. Está claro isso, pessoal? É uma tentativa de segurar esses indivíduos que estão falando em nome de Jesus. Mas eles ainda insistiam que a guerra dos romanos contra os judeus era o sinal que eles tanto esperavam para a segunda vinda de Jesus. Correto? Mas aí as lideranças vão dizer para eles: quanto à data e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Você está sendo claro o que eu estou falando? Os romanos invadem a Palestina, estão destruindo o templo de Jerusalém. Judeus e judeus cristãos estão desesperados com o que está acontecendo. E entre esses judeus cristãos, alguns que mais dizer que estão falando em nome de Jesus. O que eles estão dizendo, não sabemos. Não foi escrito. Seria fugir? Seria se juntar aos judeus e lutar contra os romanos? Não sabemos. Mas aí as lideranças rebatem e tentam manter o grupo sob controle. Como? Usando essas falas. E aí, para tentar acalmar esse grupo que ameaça se dividir, a comunidade de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, tem então uma visão, o que nós chamamos o pequeno Apocalipse de Marcos. Nessa visão, naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, ou seja, depois que o tempo caísse, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra às extremidades do céu. Então, para o grupo que escreveu o Evangelho de Marcos, está aqui a segunda vinda. Algum sinal de violência? Não. Mas diz apenas que a vinda será depois de uma grande violência. Mas não uma violência de Deus, mas dos homens. Certo? O grande problema é que o templo caiu e Jesus não voltou. Né? E aí, muitos acabaram se desgarrando da fé. Outros continuaram na fé. Porque ele não voltou naquela hora, mas vai voltar ainda. Porque quanto ao dia e a hora, o sol vai estar. Né? Esses discursos de um futuro, de uma expectativa de futuro, eles são meio elásticos. Né? Eles se aplicam ao século I, ao século IV, ao século X, ao século XX e irão se aplicar no século 30 até o século 50. Sempre irão ser aplicados. E sempre haverá quem vai acreditar. E ficará firme na fé porque crê nisso. Mas, quando eu quero chegar aqui, nas duas maneiras mais antigas dentro do cristianismo, da crença da vinda de Jesus. Uma vinda que é não violenta. Uma vinda que é inesperada, mas que vai acontecer. Tá certo? Bom, vamos então agora entrar em definitivo no livro de Revelação. Isso aqui é um anteparo para a minha pergunta inicial. Será o livro da Revelação um livro cristão? Antes disso, os fenômenos cósmicos que o Evangelho de Marcos coloca na boca de Jesus, como nos traz dito, tem uma ligação literária direta, como se ele tivesse pego emprestado o livro de Isaías do livro de Joel. Com efeito, as estrelas do céu que olham não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não dará a sua claridade. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Claro isso? O autor de Marcos
Ele pode não ter lido Isaías, mas ele conhecia essa passagem de Isaías e coloca no seu livro, e mais que isso, diz que foi Jesus que falou. Mesma coisa no livro de Joel. São profetas bem tradicionais do meio judaico. Diante dele, no caso Deus, a terra se comove, os céus tremem, o sol e a lua escurecem e as estrelas perdem o seu brilho. As estrelas estão caindo do céu. Tá legal? A ideia é que esses profetas e suas visões, né, é muita coincidência que a maneira como eles colocam no papel as suas visões sejam com as mesmas palavras de livros já existentes dentro da tradição judaica. E aí vocês tiram as conclusões que vocês acharam que tem que tirar. Nesse caso aqui me parece muito claro que o autor de Marcos coloca na boca de Jesus certas palavras que estão no livro de Isaías e também no livro de Joel. Prosseguindo então. O livro Revelação, a autoria, o nome do autor do livro é João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que é o mesmo que escreveu as cartas de João. É isso? Não é isso. São todos nós Joãos, mas são sujeitos totalmente distintos. Quem escreveu o Evangelho de João não foi o autor das cartas e não foi o autor do Apocalipse. Tá legal? Ainda bem que não há somente um Jorge no mundo, há vários Jorges. Né? O mundo estaria perdido. Havia vários João no mundo. Mas Justino Marte, escrevendo no ano 165, ele acreditava que o autor do Apocalipse tinha sido um dos apóstolos de Jesus, certo? Um pouco depois, Irineu, escrevendo uma nessa época, afirma que João, o filho de Zebedeu, aí sim, quem é esse discípulo? João, o filho de Zebedeu, era o vidente que escreveu o Apocalipse. Porém, no século III, já no século III, Dionísio de Alexandria, um cristão, demonstrou, evidenciou que o autor do Apocalipse não era o mesmo autor do Evangelho de João, já no século III. Nós estamos no século XXI e ainda tem muita gente achando que o autor do Apocalipse é o autor do Evangelho. Gente do lado de cá e do lado de lá, escrevendo livro e vendendo. E servindo de Bíblia para muita gente. Né? Ouça o que tem ouvido para ouvir. Tem muita gente do lado de lá que está escrevendo que João, o evangelista, é também um autor do Apocalipse. E aí é um teólogo, se assim podemos dizer, lá no século III. Ele não tinha computador para comparar os textos, para grifar, Ctrl-C, Ctrl-V. Ele foi ali, ó, na pedra, olhou o texto, comparou palavra por palavra, para mostrar que não eram os mesmos autores. Aí, com o tempo, com o refinamento da pesquisa, com a informática, com o apoio, né? Hoje é um consenso amplo de todos os pesquisadores que João do Evangelho não é o João do Apocalipse. A data o autor não precisa das datas, mas pode-se supor que foi escrito ali entre 95 e 100, não é? Porque algumas referências que ele faz a alguns aspectos do Império Romano, dos imperadores romanos. É legal? No caso, não ia falar isso, mas no caso do 666, o número da besta, né, que qualquer aluno que estuda hebraico sabe que aquele 666 é Nero. E somente Nero. Nada mais, ninguém mais do que Nero. Andam dizendo por aí que é o Papa. Quem disse isso está delirando. É Nero. E somente Nero. Nada mais do que Nero. Bom,
tiveram diante de si o maior número de livros apocalípticos e comparando um com os outros, foi possível chegar então a conclusões de que o autor do Apocalipse, ao fazer o seu livro, se inspirou ou até mesmo copiou partes do livro de Daniel e do livro de Ezequiel. E o autor de Daniel, ou os autores de Daniel, porque o livro de Daniel tem dois autores, os autores de Daniel, em algumas partes, tiraram inspiração do livro de Enoque. Ok? Então, lembre-se disso. Esses autores da antiguidade copiavam de outros livros. Certo? Então, o autor do Apocalipse, João de Patmos, ele tem ligação literária direta com o livro de Daniel e com o livro de Ezequiel e também com o livro de Enoque. Tá legal? Não dá tempo aqui, mas se montar, eu tenho algumas tabelas, né, o Jorge gosta muito de tabelas, onde é possível perceber essa relação literária entre o Apocalipse e o livro de Enoque, apontando que ele também conhecia esse livro. Tá legal? O que teria desencadeado a escrita ou as visões de João? Aqui é a ilha de Patmos, tá? E teria desencadeado isso. Ele diz no começo do seu livro que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. A ilha de Patmos seria uma prisão para ele, um lugar de exílio. Bom, se nós estudamos a antiguidade, se a pessoa se livra da pena de morte, a pessoa é perseguida pelo império e se livra da pena de morte e é exilado, é porque essa pessoa não é uma pessoa comum, não é professor do Estado, é diretor de escola, certo? Então, para ele dizer, se pudermos supor, quando ele afirma que está em Patmos, preso em Patmos por causa da palavra do Senhor, é porque ele incomodou as elites locais e, usando da jogatina da sua condição social, ele não foi morto, mas foi exilado nessa ilha de Patmos. De lá, então, ele tem as visões, ele escreve 7 cartas, e essas cartas ele envia para essas 7 comunidades aqui marcadas. É legal? O livro de Revelação, ele é basicamente isso. Cartas enviadas por João de Patmos a essas 7 comunidades. As 7 igrejas que nós podemos depreender das cartas passavam por problemas distintos: falsa doutrina, a igreja de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, perseguição, no caso Esmirna e Filadélfia, e também de esmorecimento, ou seja, enfraquecimento da fé, Sardes e Laodiceia. Laodiceia, Sardes, aqui no mapinha, ok? Então ele manda uma carta para cada uma dessas igrejas, para tentar de alguma forma ajudá-las nos seus problemas. E aí é uma questão ainda em aberto dos historiadores: será que ele tinha poder para isso? Né? Manda uma carta, chegou uma carta de João, temos que ler. Será que ele tinha esse poder? Ou ele achava que tinha esse poder, alegava que tinha esse poder? É outra questão totalmente em aberto. Mas, lendo as cartas, identifica-se que as igrejas ou eclésias a quem ele manda as cartas passavam por esses problemas aqui. A mensagem abrangente de todas as 7 cartas, que corresponde a todo o livro, é perseverar e não fazer concessões àquilo que ele acha que é o mal. Certo? O julgamento é consequência, mas a ideia mais abrangente que ele manda para as igrejas é persevere na fé e não façam nenhuma concessão ao mal. Um jeitinho, né? Não façam
numa concessão, sejam radicais, intransigentes na prática do bem. Não se deixem de seduzir pelo mal. Isso vai aparecer daqui a pouco. E aí, as visões que João tem, e que escreve, e que manda, dirigem-se aos membros daquelas comunidades do tempo deles. As cartas de João não é para mim, não é para nós. As cartas de João foram para aqueles indivíduos daquele momento. O problema é que a teologia estica, vai dizer, essas cartas também são para mim, igreja, óbvio, deve ter igreja, deve ter centro espírita, que tem problema de falsa doutrina. Eu não sei, mas deve ter. Aí o sujeito pode pegar aquela carta para a igreja de Éfeso, que fala de falsa doutrina, e adaptar para o seu contexto. Mas não estou dizendo que isso é errado, mas quem faz isso tem que ter consciência que essa carta não é para o teu centro, nunca foi pensada para a sua igreja, mas sim para aquelas comunidades que João de Patmos, por alguma razão, se sentiu no direito ou dever de escrever para elas. Ok? Quais teriam sido as preocupações de João quando escreve essas cartas? Ele se preocupava profundamente com a penetração do culto imperial em instituições sociais, políticas e econômicas do mundo mediterrâneo. O culto imperial era o culto ao imperador de Roma. As pessoas tinham que render culto ao imperador, fazer oferendas ao imperador e pagar tributos ao imperador. João, que certamente era um monoteísta, criando um Deus só, devia achar um absurdo que cristãos que adoram a Deus e têm Jesus como Messias também estivessem misturando os seus cultos. Estão me entendendo? Ou não? Uma coisa é cultuar a Deus, outra coisa é cultuar a Deus e também ao imperador de Roma. Isso fica transparente nas suas cartas. Para ele era imperioso que os ouvintes da sua carta se afastassem dos negócios com Roma em todos os níveis. É um pouco estar nesse mundo, mas não ser nesse mundo. Então, aos olhos de João de Patmos, parecia perigoso ver ou saber que cristãos adoravam a Jesus, esperavam a sua segunda volta e, ao mesmo tempo, naquela semana, entravam nos templos aos deuses romanos, faziam oferendas ao imperador e por aí vai. Estão entendendo? Podemos, inclusive, deduzir das cartas que os membros das igrejas do círculo que João tinha alguma influência tinham enriquecido com o comércio marítimo e terrestre. Então, a moeda da época, mostrando o comércio marítimo. Por que eu digo isso? Porque quando João se refere, por exemplo, a Laodiceia, a eclésia da Laodiceia, ele faz uma crítica a eles, dizendo: sou rico, enriqueci-me e nada mais preciso. Então, naquela comunidade eclesial de Laodiceia, tinha sujeitos ricos ali dentro. O que isso significa? Não faziam caridade? Só pensavam neles? O que será que incomodava tanto assim a João? Envolvimento com o culto imperial e o fato de serem ricos por alguma razão o povo incomodava, né? E aí, um pouco de história: Laodiceia, Filadélfia e Tiatira eram grandes produtores de tapeçarias, artigos de vestuário e tecidos de luxo.
que eram vendidos para o mundo romano todo. Então podemos deduzir, podemos inferir que muitos desses cristãos viviam nessas cidades, né, estavam enriquecendo com o comércio. E isso para João, de acordo com as cartas, é algo que pode esfriar a fé da pessoa, que pode distanciá-la dos pobres. Tanto é que na carta de Tiago, na epístola de Tiago, ele reclama que em algumas igrejas os ricos não se sentam junto com os pobres. Ficam os ricos de um lado, você querer, né? Os ricos de um lado, os pobres. Tem mais rico que pobre aqui, né? Sabia que alguém ia reconhecer. Então, os ricos de um lado e os pobres do outro. Né? Tiago faz essa queixa. Não é? Então, por alguma razão, não é? Eu estou acabando. Não, cara, termina a apresentação, se preocupa não. Então, voltando então, João está na igreja de Patmos, exilado, não pode sair, né? Talvez recebesse algumas visitas que o informasse do que estava acontecendo nas igrejas, que talvez ele tivesse algum tipo de influência, né? E aí ele então tem uma visão. Essa visão ele escreve cartas e envia para cada uma, atendendo a cada um daqueles problemas específicos que ele imagina que lá tem. Né? Então, eu peguei um caso aqui bem específico de Laodiceia, que ele reclama, né? Que ele ouviu dizer que lá eles vão dizer: não, eu sou rico, não tenho mais, não preciso de mais nada, não preciso mais me preocupar com nada. Então, talvez na cabeça de João ele tivesse algum tipo de condenação aos ricos. E ele escreve uma carta com um julgamento que vai ser, né, feito sobre esses ricos. Aí poderíamos, se o estudo continuar, lermos cada carta e ver os pontos que ele está chamando a atenção. Bom, e aí as cartas são abertas, anjos aparecem, e aí vem a cena final do livro da Revelação. É grande a citação, mas eu não posso cortá-la, eu tenho que trabalhá-la toda. É o fecho do livro. E vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Todo e qualquer cristão sabe quem é o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. É a segunda vinda de Jesus para o autor do Apocalipse. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com um nível de brancura resplandecente. Lembram lá de Marcos, ver as nuvens dos seus anjos? Há alguma menção a montados em cavalos brancos? Cavalo branco com cavaleiro é o quê? Exército. Não é deduzir qualquer não. É exército. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com o cetro de ferro. Ele é quem pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde,
ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. É a segunda vinda. Vocês veem alguma destruição aqui? Nenhuma destruição? Só destruição. Está comendo carne? Oi? Pela espada, A língua, espada sai da língua. né? A boca que é uma espada afiada para ferir as nações, né? A ira do Deus Todo-Poderoso, né? E aí, enquanto o Jesus de Mateus entra em Jerusalém, montado em burrinho, fazendo um deboche, a maneira como os imperadores entravam nas cidades, e Jesus ironiza isso, pintando no burrinho, a maneira como Jesus se deixa prender as autoridades judaicas e ou romanas, e nada diz em sua defesa quando vai ser levado para a cruz. E, mais que isso, segundo as tradições lucanas, pede para que Deus perdoe aqueles que o matam, porque não sabem o que fazem. O Jesus de João de Patmos é um Jesus que vem montado num cavalo branco, cercado por exércitos, né, com a intenção clara de destruir. A roupa cheia de sangue, né? Uma roupa cheia de bebida em sangue, não é? A ideia aqui não é nem dizer que essa visão ela é errada. A ideia é dizer que naqueles primeiros séculos de cristianismo, os grupos que existiram, cada um desenvolveu uma visão própria de como seria essa segunda vinda de Jesus. Eu mostrei para vocês a de Paulo, que não tinha nenhum sinal de violência, de destruição, muito pelo contrário, seria algo muito tranquilo. A de Marcos, que também, embora ligada a uma tribulação, não se relacionava com a tribulação em si, seria apenas depois da tribulação. E temos uma terceira forma de acreditar que Jesus vai voltar, que é essa forma mais belicosa, onde ele vai inclusive chamar aves para comer as carnes dos poderosos. Certo? Então eu quero só reforçar isso, né? Não é apontar essa visão como errada, mas é apontar que é uma das visões que se desenvolveram nos primeiros séculos. E aí, concluindo, o livro da Revelação de João pode ser considerado um escrito cristão, porque fala de Jesus, do Cristo, né? Se nós rotularmos uma obra como cristã, aquela que menciona o Cristo, que crê em Cristo, o livro da Revelação ele é um livro cristão. O livro aponta de que maneira os cristãos devem se relacionar com o império e suas seduções. Como assim? Se afastando. Se afasta. Não fica lá. E quando Jesus voltar, daquela forma como vocês, quem estiver envolvido com o império e suas seduções, tanto é que nas visões o império romano é chamado de a grande prostituta, não é? Então se você se envolve com essa grande prostituta, você também está junto com ela, você vai no mesmo bolo que ela. Então qual é a proposta? Sai dela, não se mistura com ela, certo? E seu autor, porém, foi alguém que rejeitou a mensagem
de resistência não violenta de Jesus de Nazaré. Quando eu curso sobre o Apocalipse, eu sempre digo dessa forma: o livro do Apocalipse é de um autor que não entendeu a mensagem de Jesus de paz. Não é? É um autor que vai dizer: não, Deus vai voltar e vai destruir todo mundo que não compactou com a mensagem dele. A minha suposição, minha e de vários historiadores, é que o autor, ele se entendeu que Jesus tinha uma proposta de paz e não concordou com ela, não aceitou. E aí tem uma visão, e nessa visão, o Jesus que ele venera faz aquilo que ele queria fazer. E é bem mais tranquilo dizer que a destruição virá pelo próprio Jesus. Quando de repente, na verdade, é o desejo dele de acabar com tudo, aquela grande prostituta, aquele comércio, né? Aquele culto ao imperador, né? Talvez fosse um indivíduo fanático, fundamentalista, né? Com problemas nesse sentido, de não aceitar o diálogo, né? A aproximação, né? Talvez por aí. É isso que eu estou falando com vocês. Agora tem as perguntas, né? Melhor parte. Eu tenho umas 6 aqui só. Só um comentário. A paz que ele vai trazer aí é a paz estilo do Bush, né? Isso. Ele vai lá. Jorge, perfeito. Olha só, há um livro, ainda não tem em português, ele nem terá em português, onde um jornalista americano, ele coletou por 40 anos ou mais todos os discursos proferidos por presidentes americanos e seus secretários, principalmente os de defesa. E esses sujeitos, aí ele entra na era Bush, né? Eles vão dizer: temos que atacar o Iraque, porque nós somos aqueles que queremos promover o apocalipse. Certo? Temos que atacar os muçulmanos, porque antes que o apocalipse aconteça, nós temos que eliminar os infiéis. Certo? Então, o apocalipse ele é o livro de cabeceira dos líderes americanos. Certo? E aí eu vou um pouco além disso. E quem escreve um livro assim, que visão esse sujeito tem de Deus? Não é, certamente, um Deus de amor, um Deus perdoador, e sim um Deus vingador. Eu tenho um amigo que ele diz que o Jesus, o Deus do Apocalipse, é o juiz justo. Isso eu fiquei semanas refletindo sobre o que é justiça. Não é? E não consegui ver que alguém que destrói age com justiça. Talvez porque a minha concepção de justiça é diferente do meu amigo. Mas, de fato, a cultura norte-americana se baseia muito no Apocalipse, inclusive na política externa dos governos, dos últimos governos, inclusive do governo. Só a segunda, depois eu passo. É a seguinte: a palavra arrebatamento, ela não existe na Bíblia. Não existe. Mas de onde surgiu então essa ideia de arrebatamento? Tanto é que eu, lá em Paulo, eu não tenho que botar todos os slides, né? Mas lá em Paulo, é no livro de Tessalonicenses, que aparece arrebatamento. Mas que não é arrebatamento, é ser levado. Certo? A ideia da parousia, é ser levado e trazer. Né? E aí arrebatamento apareceu também no contexto teológico norte-americano, né? E essa ideia de alguns poucos
seriam arrebatados para o céu. Né? Não tem nada a ver, não está no Novo Testamento, essa palavra não está lá no grego, né? Isso já é uma adulteração de sentido por parte dos cristãos, certo? Que aí que gera uma ideia de que as pessoas, aí no YouTube tem vários vídeos, né? A pessoa está certa, a pessoa some, foi arrebatada. Né? Isso é abdução por nave extraterrestre. Carro de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. Isso aí não é, exatamente. Eu acho que nós temos que, de alguma forma, respeitar a doutrina cristã que desenvolveu a ideia do arrebatamento. Né? As pessoas estão esperando serem arrebatadas. Vai com Deus. Né? Mas a gente não compactua com essa noção porque ela não está no Novo Testamento. Mas vocês não estão preocupados se está ou se não está. Estão preocupados pelo caso acredito. Então vocês não podem fazer muita coisa. Mais perguntas? Quando você fala nas cartas, são as cores escritas uma após a outra, com algum período de tempo, e as pessoas que a levaram, teriam que ser pessoas idôneas, né? Pessoas neutras. Por que razão? Quando você fala da igreja tal, tem uma diferença. A casa do rico, está do pobre lá, eu não vou levar nada para ele. Né? O pobre vai levar para o rico. Como é que vocês conseguiram chegar a essa conclusão? E como essas cartas foram achadas? Bom, essas cartas elas não foram achadas, infelizmente, elas não foram achadas individualizadas. Quando elas foram já trabalhadas dentro do cristão no modo geral, elas já estavam enfechadas como um livro só. Alguém pode ter recolhido essas cartas, juntadas e feito um livro. A gente não tem, infelizmente, faltam dados desse processo da escrita, da sua distribuição, a sua recepção, a leitura. Isso tudo está perdido, tudo perdido para a gente. As cartas poderiam ter sido adulteradas por quem perdeu. De acordo com a vontade dele da época. Bom, as cartas se supõem serem o resultado dessa visão que João teve, né? Ele teve a visão e as cartas seriam as visões, né? Então, há ampla possibilidade de que se o autor teve essa experiência visionária, já ao escrever a carta, já foi totalmente ele, aquilo que ele queria dizer. Mas a carta leva uma outra pessoa, que não mudou tudo. Mas aí nós não temos como comparar. Não tem atenção. A gente não tem como fazer comparações de versões originais entre cópias. O que nós temos é aquilo, o que nós temos o mais antigo do século IV. Essas cartas foram escritas no século I. Mas a versão que nós temos copiada dela é do século IV. Então, se ela já está alterada em relação ao original, não temos como saber. Não sei se você sabe da existência de um livro, é romance. Romance alpinista. Romance mediúnico? O nome do livro é Francisco de Assis. Esse autor narra que o mesmo João que escreveu o Evangelho seria o João que escreveu, que narra a vida dele, que escreve, que foi para a ilha, conta as visões, depois ele morre, reencarna. Muito provavelmente, então, o autor desse livro, esse espírito que esse livro, que se denomina Miranis, ele não conhecia historiografia nem, que já foi, como você falou, desde o século III, já se tem comprovação que o autor de João não é esse João do Apocalipse. Né? Esse é um grande problema, isso é uma realidade que os estudos acadêmicos, eles demoram muito a sair dos muros acadêmicos e atingir digamos assim, o povão, né? Até porque as pessoas, de modo geral, não estão preocupadas em saber de quem foi o autor, quem não foi o autor, mas estão preocupadas
pagar a conta em dia, e poder comprar lá sua geladeira. Então, não importa se é João ou se não é João, o que importa é que vai ter um julgamento. Não é isso? Essas pessoas estão, desde que nasceram, sendo ensinadas, não vou dizer doutrinadas, mas ensinadas, aquele livro é verdadeiro, aquele livro é de João, e tal, e tal, e tal. E aí, para o meio acadêmico quebrar isso, se é que o meio acadêmico tem esse interesse, é muito difícil, certo? Então, o que acontece? Esses médiuns não sabem o que acontece no meio acadêmico. Quando sabem, rejeitam isso. Esses espíritos que supostamente escrevem por eles são tão ignorantes quanto eles e fazem o quê? Um belíssimo trabalho de perpetuar inverdades, certo? E aí vai caber ao leitor desses livros filtrar e dizer, olha, como posso dizer, eu vou tirar a mensagem moral. Porque se você for tirar o que está literal ali, né, é um problema muito sério. Então esse médium, esse espírito, né, eu não sei em que ano ele escreveu isso, né, mas não foi no século III que ele escreveu isso, mas ele não sabe o que está acontecendo dentro do nosso. Tentando fazer uma interface do espírita, eu percebo a grande dificuldade dos espíritas hoje é dialogar com essas ciências e extrair, né, o que se tem como verdade e não abalar sua fé. Quando abala a fé do indivíduo, eu entendo que o indivíduo não está solidificado, porque a doutrina espírita, de tudo que eu tive a possibilidade de ver, em nenhum momento ela, seus edifícios desmorona, rui, de forma alguma, porque ela não se prende a esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa, o próprio Kardec coloca a opinião do espírito e tal, mas isso não toma como verdade. Para isso, o controle universal da doutrina. Isso não é questão de fé, isso é questão, né? A questão de doutrina espírita não foca em relação a essa questão. Acho que a grande dificuldade das pessoas, por exemplo, assistir um estudo seu e entender, né, que é uma questão histórica e fazer o trabalho disso com a doutrina espírita. Né? Acho que é a terceira vez que eu vim aqui, segunda, terceira, Eu lembro da primeira vez que você veio aqui, falou estrutura, ai meu Deus, e agora? As pessoas foram entendendo que doutrina espírita, essas questões de ciência, de conhecimento, é diferente. E assim, eu tenho passado assim pelo ar algumas informações que eu ouço e tomo da dela. Que, por exemplo, já estão se formando alguns grupos de estudos dentro do espiritismo sobre o cristianismo primitivo, né? E tal. Mas aí, esses grupos de estudo que estão se formando para estudar a história do cristianismo dentro do espiritismo não convidam, não chamam para o diálogo historiadores que são especialistas nessa área. Não para chamar a mim, não. Eu não sou nada. E fosse outra área, psicologia, você vai chamar um. Tem historiadores no Brasil que são conhecidos internacionalmente. Tem livros traduzidos para outras línguas. Mas um grupo de pesquisa de espíritas para trabalhar a história do cristianismo, que não chama para conversar pesquisador acadêmico, porque ele é ateu, porque ele é materialista, é o grupo que está querendo fazer uma pesquisa essa que vai servir para quê? Para comprovar o que eles querem. É igual a busca da arca, né? Desde Jesus até hoje já tiveram as 20 expedições para achar a arca. Todos acham, porque é a questão de fé, né? Ele não pode voltar sem a arca. O que acontece? Mostrei com você daqui o quê? Que nesse movimento cristão nascente não havia uma visão única, comum, uniforme
e como seria essa segunda vinda de Jesus. Eu mostrei 3 aqui, porque eu trabalhei com os livros canônicos, livros que estão na Bíblia. Se fosse um curso, eu mostrei para vocês, por exemplo, Apocalipse de Tiago. O Apocalipse de Tiago tem uma outra visão da volta de Jesus. Não é? Mas aí o sujeito que vai fazer uma pesquisa dessa, se não procura um especialista, vai fazer uma pesquisa toda ela voltada ou concentrada nesses livros canônicos. Não vai, não, olha só, existem outros livros. E mais que isso, você não vai perceber que são 3 visões diferentes. Ele vai tentar harmonizar, dizer que são 3 visões parecidas. E vai tentar facilitar. Mas eu acho louvável o esforço dessas pessoas, não é? Porque é um trabalho que eles vão fazendo muito sério para reforçar a própria fé. Mas não tem nada de histórico, nada de pesquisa. Mesmo eles dando o título de histórico, porque na Rádio Rio de Janeiro tem um programa chamado Jesus Histórico, mas a bibliografia são só romances, quer dizer, ficções a respeito da época de Jesus, mas eles falam que, quer dizer, eles dizem que aquele Jesus que eles estão extraindo ali é o Jesus histórico. É muito complicado, digamos, cada um na sua seara, né? E aí eu já vi um livro espírita, um livro histórico, aí primeiro começa que o autor não é historiador. E aí temos que pensar um pouco nessa situação. Não é porque nós podemos ser competente, mas ele talvez não maneje os métodos da pesquisa histórica como historiador. Né? Exatamente. E aí eu peguei o livro. Algumas pessoas estavam elogiando muito. E aí quando eu fui na bibliografia do sujeito, a mesma coisa. Uma série de romances, de músicos. Então não é livro histórico. Não é livro histórico. É um livro histórico que ele quer escrever. E que vai confirmar A fé dele. os romances, os músicos, ele toma como históricos. Quando você fala dos livros, né, aí você falou assim, quando montaram a Bíblia, tá, aí voltando aos livros, vocês têm condição de afirmar esse livro foi escrito pelo fulano, pelo próprio fulano. Não, porque pelo que eu estou vendo agora, pelo que eu já trouxe aqui, alguém falou que alguém disse. E praticamente está a mesma questão que a gente está na doutrina. Alguém pega o Evangelho, aí tira um trechozinho e bota e diz que o fulano falou, com aquele trechozinho que traz uma realidade sem contestação, né? E a gente fica acredita em quê? Então, o historiador teve que dizer. Mas olha, toda essa literatura judaica e cristã, ela tem muitos autores que ali são seus autores reais. Tá? Então, isso, para nós historiadores, não é algo que abale. Está lá, uma série de estudos, né, que vão apontar que o livro Malaquias não foi Malaquias, Neemias não foi Neemias. Foi tudo isso. Né? Peguemos, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, primeiro, são 2 autores diferentes. Certo? São 2 autores diferentes. A primeira parte é um autor, a outra parte é outro autor. Existem fortes indícios de que Daniel nunca tenha existido. Daniel teria sido uma figura muito importante para a história judaica dos hebreus, e que quem escreveu o primeiro livro e o segundo livro, para conferir autoridade àquele livro, intitulou Daniel.
É muito comum no meio espírita você recebe uma mensagem e mexe lá, bezerra de Menezes. Quem vai contestar? Né? Aí vai ter dedo médico. Tudo errado, não é assim que funciona. Mas é muito comum atribuir isso ao nome da autoridade para que ele se torne incontestável aquele texto. Então o livro de Daniel é um caso. São dois autores diferentes, escrevendo em épocas diferentes, muito diferentes, e que a própria comunidade judaica juntou como se fosse um livro só, um autor, Daniel. Certo? É por aí. Moisés, existiu Moisés? Alguém não ter existido Moisés. Né? Hoje em dia há uma série de certezas, que talvez nunca tenha existido Moisés. Ou seja, seria tudo como o cinema hoje em dia, como os livros de ficção hoje em dia. Seriam histórias fictícias da época? Não, não seriam histórias fictícias da época, mas seria, vamos supor, digamos que eles vivem numa época que não tem comunicação como nós temos hoje, forma de registrar, como nós temos hoje, fotografia, filmar, digitar, gravar. Na oralidade. Eu falo, você ouve, passa para outro, e ouve, passa para outro, e ouve, passa para outro, e assim vai. Aí é natural que esse processo de transmissão, coisas se percam, telefone sem fio, coisas se percam e coisas se acrescentem. Isso é natural. Óbvio também que não existiam os guardiões da verdade, né? Que vão tentar preservar aquela história o mínimo possível adulterada, né? Mas quando se fala, por exemplo, da figura de Moisés, né, o que se pensa hoje é que ao longo da história do povo hebreu existiram vários líderes diferentes, certo? Em cada momento os grupos foram conduzidos por um líder. Todo esse processo de arrumação das memórias do passado chegou a um ponto, foi mais fácil simplificar isso para impedir o esquecimento, pegar todos esses líderes e transformá-los num só homem que juntaria em si as qualidades de cada um desses homens. Então a ideia é que não é ficção. Para aquelas pessoas, aquilo não é ficção, aquilo é real. Mas os estudos históricos têm condições de chegar a esse ponto de dizer, olha, Moisés talvez nunca tenha existido, ou o homem Moisés. Mas o Moisés que aparece no Antigo Testamento, a Torá, ele é uma composição de vários outros líderes do povo hebreu, que na hora de sistematizar e reunir as suas tradições, é muito mais fácil enfeixá-las no sujeito só. Moisés. Imagina, olha, no ano tal, quando você tem computador, quando você tem gravador, você pode dizer que teve o Jorge, foi presidente do ano tal, depois foi presidente do ano tal, você pode fazer isso. Quando você não tem isso, tá? Você é rústico, você vive, você é um hebreu, pastor de ovelhas, rústico, né? Embrutecido, você não tem as habilidades para produzir um texto, de escrever, muda tudo. Então vejam isso como uma ação, tá? De quem faz isso com má intenção, para enganar. Não é isso. É do processo da constituição desses grupos. Para preservar a mensagem, não as pessoas. Então hoje em dia há uma série de estudos que estão aí tentando provar que Davi existiu, que Salomão existiu, né? A questão dos hebreus no Egito, com escravos do faraó, e que fogem, isso está praticamente não é mais uma certeza no meio acadêmico. Os hebreus nunca foram escravos no Egito,
Não, isso é mais uma lenda do que para a história. Não sei se você poderia, abusando de você, é porque quando falar da questão do Apocalipse, sempre tem aquela mística, né? Você poderia dar assim, só um panorama a respeito essa simbologia toda que foi criada, tinha uma intenção, por que foi criado no Apocalipse? Porque o que acontece é que essa simbologia, ela só é simbologia porque nós estamos distantes do autor em séculos. Para quem vive naquela época, nada ali é simbólico, é muito objetivo, é muito concreto. Porque eu tinha um slide, mas, por exemplo, toda vez que você faz uma troca comercial em Éfeso, Laodiceia, aquelas cidades ali, você fez uma troca comercial, você recebe um carimbo, charagma. Esse carimbo, sem o selo, né, comprova que você fez comércio. E como é esse carimbo? O 6, o 6 e o 6. Tá bom? Se no comércio com o romano, o recibo que eu tenho que eu fiz mais com ele é um carimbo 666, o carimbo do imperador Nero. Tá bom? Quem está vivendo naquela época sabe que quando João de Pátimo diz: vocês estão marcados com o sinal da besta, o cara que ouve isso na carta está falando de mim que faço comércio com Roma. Eu tenho lá os recibos guardados com o 666. Tem algum simbolismo nisso aí? A não ser que o 6666 é o imperador Nero. O grande problema, eu vou fazer uma pequena ironia, é que o João de Pátimo e todos os autores dos livros do Novo Testamento não conheciam nota de rodapé. Eles tinham que colocar e botar assim, ó, isso significa isso no meu tempo, no tempo de vocês, não interpretem errado. Não é simbologia. Né? Esse é o grande problema. Então, a grande prostituta, que é Roma, né, tem algum simbolismo, né, muito forte para quem vive naquela época. Aí nós, que estamos distantes deles, começamos a especular, né, e aí o 666 vira Papa. É o Papa. O terceiro anticristo. É o anticristo. Para com isso. Olha só. A questão não é pegar um texto lá do século I e trazer para o século XX e dizer, olha, está se referindo à febre. Não é isso. João nem sabia que significava febre. Está escrevendo lá para os seus contemporâneos. Então, os simbolismos, Jorge, são para nós que estamos longe daquele tempo. A besta de 7 cabeças, de 7 chifres. Eu explicar que hoje, além de demandar muito tempo, eu teria que fazer todo um apanhado de todas as imagens da época. Sabe? Engraçado que uma vez eu estava assistindo uma aula sobre Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, uma das suas representações nas moedas era com chifres. Acontece que essa representação de chifres é de poder, né? Viril. E aí um jovem aluno, espírito, levantou a mão. Nós podemos dizer que o Alexandre o Grande da moeda já o retrata um diabo. Meu Deus, os gregos nem sabiam que era diabo. Tá? Nem entendiam essa palavra diabo. Essa não é uma palavra no sentido de diabo como os judeus entendem. Mas como ele é espírita cristão, aí faz toda essa confusão. Então, é entender esses textos, primeiro, para a época que foram escritos. Depois você faz as suas adaptações para a época que você vive. Vai dizer, não, olha, esse texto aqui, o Jorge leu, foi escrito para mim, lá no século I, foi escrito para mim hoje.
Essa é a própria religião, né? Essa é a própria pensamento religioso, de ressignificar textos que não tem nada a ver. Vejam, por exemplo, o calendário maia, que todo mundo entrou em pânico, né? Todo mundo foi desesperado, porque vários maias, aquele calendário tinha um significado. Era o fim de um ciclo, o início de um outro ciclo. Mas quando o sacerdote maia fez esse calendário maia, ele não pensou em Hollywood, ele não pensou na TV Globo, ele não pensou nada disso. Não é? Então, assim, se alguma coisa eu quero que vocês aprendam aqui hoje comigo, vocês podem esquecer tudo que eu falei aqui, mas uma coisa que vocês aprendam é que o maior erro que você pode cometer é pegar um texto do século I e querer que esse texto signifique algo para hoje. Ele vai significar, sim, uma leitura de fé. Mas em termos históricos, aqueles sujeitos nem sabiam que nós estaríamos aqui hoje. Certo? Pode ser outro? Existe algum... Depende dele. Existe algum livro assim, que você falou, quando você começou a falar dos evangelhos, isso é ponto pacífico. Existe alguma coisa assim, ponto pacífico, que a gente pode olhar isso aqui é ponto pacífico? Porque algumas vezes você fala, não, tem corrente que entende assim, tem outra corrente que entende assim. Existe algum livro, pontos pacíficos na historiografia? Por exemplo, os autores do evangelho não eram os autores, alguma coisa assim. Isso é ponto pacífico. Sim, mas existe algum conteúdo assim que a gente olha? O que é pacífico? Um livro que tenha todos os pontos pacíficos? Não caberia. Seria 3 no 4, né? Mas o que tem são livros seccionados. Um livro que trabalha só no Evangelho de João, tá? Um livro que só trabalha a carta de Paulo, né? E aí quando apareceu o Evangelho de Tomé, aí uma nova reviravolta, né? Agora nós analisarmos o Evangelho de Tomé, como é que ele se relaciona com os outros evangelhos. Aí o que acontece? Eu falei isso aqui já alguma vez. Quando você pega o Evangelho de Tomé, você pode ter o Evangelho de Tomé, uma leitura única, isolada, o Evangelho de Tomé por ele. Mas alguns autores que eram bem versados em Evangelho de João, quando leram o Evangelho de Tomé, começaram a ter alguns insights, algumas percepções. E aí fizeram o quê? Releram os dos evangelhos frente a frente. Era muita coisa estranha que ele nos aproximava. Aí, hoje, caminha-se para chegar a um ponto pacífico, né, de que o Evangelho de João foi escrito para rebater o Evangelho de Tomé. Mais do que defender Jesus como Messias, ele foi escrito para desmentir o Evangelho de Tomé. Entendeu? Mas eles são monografias, trabalhos assim, bem individualizados. Não dá para juntar um livro só, não vai caber tantas folhas. E se você pensar, por exemplo, a questão do Filho do Homem, o significado da expressão Filho do Homem. Se você botar em pilha os livros já escritos sobre essa expressão Filho do Homem, vai até a Lua. Porque, sabe, você vai destrinchando. Você faz um estudo hoje do Filho do Homem, a expressão Filho do Homem. Aí você vai dialogar com o judaísmo. Vai buscar essa palavra, esse conceito, essa noção, em livros do judaísmo, canônicos. Aí você faz o trabalho. Aí um dia alguém fala assim, mas existem livros judaicos apócrifos, que não entraram no cânone, entraram na Bíblia, e que também falam do Filho do Homem, mas com uma outra perspectiva. Você faz uma nova leitura a partir dali. Sabe? Então, existe essa ideia. Ela é o juntamento dos trechos bíblicos. Como o jogo aconteceu e como foi essa questão? Só um ponto controverso. Os judeus afirmavam que foi em 140. No ano 140,
Porque isso também é uma sua pergunta muito boa também. Porque nem no tempo de Jesus, digamos assim, no tempo de Jesus era muito distópico, né? Mas nem na época em que Jesus estaria vivo pregando sua mensagem, naquela época não havia Bíblia ainda. Tá? Os livros estavam soltos. Tá? A Torá não estava ainda amarrada como um livro só. E só depois, o que acontece? No ano 70, Roma destrói o templo de Jerusalém. Os judeus se dispersam, né? Fogem, ou foram mortos lutando contra os romanos, ou para preservar a própria vida, eles se dispersam. E ao se dispersarem, eles resolvem refundar a escola rabínica, no caso farisaica e a escola rabínica, para tentar não deixar que a cultura se perca. Está entendendo? Porque enquanto eles estão tudo ali em Israel, tudo bem. Quando o tempo foi derrubado, eles começaram a fugir, né? A tendência a que aquela cultura também se disperse é muito grande. Então a ideia é: vamos nos reunir, os mais sábios, mudar o lugar, vamos tentar reunir os grupos que nós sobreviveram à destruição e fazer então um grupo só. Então eles procuram um lugar, e atenção aqui que eu vou falar, eles procuram um lugar onde pudesse ser confirmado que era um lugar onde nenhum pagão houvesse colocado os pés algum dia. Um solo puro, onde só judeus pisaram, onde nenhum romano tenha pisado lá, e dessa forma tornado impuro o local. E esse local que eles encontraram no ano 70 foi Nazaré. Ando dizendo por aí que um senador tinha uma casa em Nazaré. Se esse senador tinha uma casa em Nazaré, esses judeus não estavam muito mal informados de que ali viveu um pagão. Né? Estranhíssimo isso. Lá se foi a terra sagrada. Lá se foi a terra. Alguém foram muito mal informados. Isso é muito estranho isso. É mais ou menos você chegar, imagina um senador americano que vai morar na Palestina, vai com uma casa, morar na Palestina, vai comprar, andando. É absurdo Ele isso. queria contrariar. Exatamente, ele era do contra, né? Do contra até a história, até a cultura, até a sociedade, até os costumes, até os hábitos, até as leis. E para por aí, senão não podemos liderar contra. Mais perguntas? Eu acho que queria agradecer, porque quando aí vem aqui, é muita informação, principalmente que a gente vem de uma tradição daquele mundo, fantástico mundo de Bob, né? Bonitinho, as coisas todas certinhas e eu lembro um livro até que não publicou, mas publicado e aceito pelo movimento espírita, que é o Obras Póstumas, em que tem um historiador que lança um livro na época de Kardec, que hoje, segundo a historiografia, ele até é contestado, que é o Ernest Renan, mas ele destrói muitas coisas a respeito de Jesus. E o Kardec vai e pergunta ao Erasto, né? E aí? O Erasto fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que o Ernest Renan é um daqueles que vem por objetivo destruir esse edifício, né? E destruindo esse edifício, que são essas lendas todas que foram criadas, ele está preparando o terreno para o espiritismo. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, a verdade nunca deve ser tida como temor. Se eu não posso dizer que não.
coagida. Né? Ela não vai ser coagida. Então, só que hoje nós vivemos, e aí é uma interpretação minha, uma avalanche de certas consciências extrafísicas que vivem sob os auspícios do Concílio de Trento. E se você pegar todos esses romances, eles têm exatamente o objetivo do Concílio de Trento: confirmar a fé. Se você não aceitar os canônicos, se você não aceitar aquilo que está ali, você deve ser excomungado, etc, etc. Então, eles sempre tentam confirmar as lendas. E isso é contrário ao que o próprio Erasto vem dizer aqui. Não, esse edifício vai ter que quebrar para abrir o caminho para o Espiritismo. Não é à toa que esses espíritos, quando citam o cristianismo primitivo, não citam o Erasto, porque é outra forma, né? Eles são de outra falante. Eles é a tradição do mundo espiritual, a tradição não sei o que. Eu ouvi falar, era assim e tal. E o Espiritismo ao contrário. O Espiritismo, ele é, como diz Kardec, antes de tudo uma ciência. Isso é, tem que ter diálogo, tem que ter comprovação, tem que ter estudo. Então, nós trazemos o Lari aqui com muito prazer, como historiador, exatamente para dar esse choque de ordem nas nossas consciências, para a gente entender que o Espiritismo pode tranquilamente dialogar com a ciência, qualquer uma delas, e como diz Kardec, se algo for comprovado pela ciência, o Espiritismo seja comprovado. Uma coisa é teoria, outra coisa é aquilo que é comprovado. Então, nós vamos dialogando e vamos crescendo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço o convite e a paciência de vocês aí de me ouvirem não. Para a gente foi um prazer. Agora não Então, se quiser, ou tem alguma reunião extraordinária, quem sabe um seminário, alguma coisa, aí, depender dele. Acho que vocês gostaram, né? Então, semana que vem, quebrando esse edifício, a gente está vendo um quebra-quebra total. Vamos ter, que tem a ver com essas sumidades do além, que sabem de tudo, sabem de história, sabem de astrofísica, cosmologia, etc. Os exilados de capela. Então vai vir um astrônomo, professor também da UFRJ, que vai falar sobre o sistema de capela. O que é isso? Né? Qual é a relação que tem os exilados, que Kardec diz, mas não diz de onde vem, com se eles são de capela, ou se é possível ou se não é possível. E na outra semana, nós vamos também ter aqui um outro historiador que vai falar sobre o primeiro concílio espírita, que é o chamado Pacto Áureo. Então, agradecer a todos e muito obrigado. Vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na terra para aprender com a vida e com as dores e com o conhecimento. Que a doutrina dos Espíritos possa nos ajudar a eliminar as nossas crenças atávicas e aprender a lidar com a realidade, a espiritualização, mas uma espiritualização mais adulta, mais ativa e não passiva, para que sejamos todos os artífices da nossa própria felicidade e da nova era. E no futuro, mais e mais espíritos engajados na busca pelo conhecimento e a verdade possam vir a esta terra para nos instruir, nos ajudar. E que Deus sempre esteja com o nosso amigo Laí, e que seus estudos possam cada vez mais se engrandecer e se engrandecendo, que ele possa espalhar esse conhecimento para todos nós. E dialogando com a doutrina, que possamos crescer. Muito obrigado, boa tarde, boa noite a todos.